Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abre sua Bíblia. Jeremias, capítulo de número 12. Vamos fazer a leitura do verso de número 1. Jeremias 12, verso de número 1. Enquanto você localiza o texto, que Deus ele possa abençoar os pastores dessa igreja, o pastor João. Deus abençoe o Senhor, juntamente com a sua esposa, a pastora Rosana. Que Deus possa abençoar vocês de uma forma poderosa. Que Deus abençoe também a serva de Deus, que nos fez convite, Gisele. Obrigado, tá bom? Por lembrar da gente. 5º Congresso de Jovens, que Deus possa abençoar todos vocês, tantos os locais, também os convidados que aqui estão, que Deus possa abençoar. E que nós possamos sair daqui nessa noite com essa chama, com esse desejo de querer fazer mais para Deus. Trago a paz do meu pastor José Nildo, sua esposa missionária Alice. Somos da Assembleia de Deus do Braz, São Bernardo do Campo, a congregação do Jardim Piraporinha. Também trago a paz da minha esposa, meu filho, que estão intercedendo por nós. Jeremias, capítulo 12, verso de número 1, está escrito assim: Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que procedem alevosamente. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que procedem alevosamente. Curve a sua cabeça, não desmerecendo a oração do nosso pastor, mas vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado, Jesus, por mais uma vez ter a oportunidade de estarmos na sua casa. Eu te peço, Senhor, nessa noite, Deus, como todas as vezes, que enquanto eu estiver ministrando, Senhor, e pregando a Deus a tua palavra, se o Senhor querer curar, cura. Se o Senhor querer renovar, renova. Se o Senhor querer batizar, batiza. E se o Senhor querer salvar, salva. Fala, Senhor, aos nossos corações na noite chamada hoje. Não como eu quero, Senhor, e muito menos como eles querem, mas que o Senhor nessa noite possa falar aos nossos corações, segundo o seu querer, Senhor. Ó Deus, e segundo a sua vontade. Então fala com a sua igreja, Senhor, nesta noite. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Você que acredita, se assente, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós fizemos a leitura nessa noite, livro de Jeremias, capítulo de número 12. A epígrafe do texto vai falar sobre o questionamento do profeta. Todas as vezes a qual Deus Ele me concede a oportunidade para poder pregar a sua palavra, eu sempre uso dessa oportunidade para dizer que toda história ela tem um começo, toda história
ela tem um meio, e toda a história, ela tem um fim. Eu não acredito em uma história sem começo. Eu também não acredito em uma história sem meio. E eu tenho muita dificuldade para acreditar em uma história sem fim. Até porque a nossa vida, ela está baseada dentro dessas três coisas: começo, meio e fim. Olharmos para a vida desse moço, desse profeta, conhecido como Jeremias, nós vamos ver que Jeremias, ele passou por alguns momentos altos e baixos na sua vida. O nome Jeremias significa o Senhor é enaltecido. Então, todas as vezes que alguém pronuncia esse nome, Jeremias, está dizendo que através dele o Senhor está sendo enaltecido, glorificado, exaltado. Então isso já nos mostra que não é sobre nós. Isso já nos mostra que não é sobre mim, não é sobre você e não é sobre os líderes, pastores, obreiros que estão dentro desta casa. É sobre Ele. Porque se não for Ele através de nós, nada acontece. É verdade. Olharmos para a vida desse moço chamado Jeremias, eu acredito que não só eu, mas a maioria das pessoas conhece Jeremias como o profeta chorão ou o profeta das lamentações. Que qualquer coisa, qualquer situação que Jeremias passa, ele se derrama, ele chora, ele derrama as suas lágrimas. O que me chama a atenção é que antes de Jeremias ele ser uma voz, ele foi chamado por Deus. Antes de Jeremias falar ao povo, primeiro Deus falou com ele. E isso vai chamar a nossa atenção, porque Jeremias, ele não foi levantado em tempos fáceis. Jeremias, ele não foi levantado em tempo de facilidade, aonde tudo estava indo bem. Jeremias, ele foi levantado num período de corrupção, apostasia e corações endurecidos. Agora imagina esse moço sendo levantado por Deus para pregar para um povo que estava passando pelo período da corrupção, da apostasia, e o coração desse povo estava endurecido. Jeremias, ele é filho do sacerdote. Ele, além de ser filho de um sacerdote, Ilquias, esse moço é da pequena cidade de Anatote. Ele não vai surgir como um profeta herói para aquele povo, ou como um profeta que vai ganhar a confiança e a credibilidade de todas aquelas pessoas. Jeremias, ele tem uma mensagem poderosa, mas não é uma mensagem fácil de ser liberada. É uma mensagem poderosa, mas não é uma mensagem, Richard, que vai ser fácil para entregar para o povo que vai ouvir a mensagem. E isso vai chamar a nossa atenção, porque esse moço chamado Jeremias, ele foi levantado para arrancar, para plantar, para derrubar e para edificar. Então o ministério de Jeremias é um ministério profético. A sua missão não era agradar as pessoas, os reis, a multidão que estava em sua volta. A sua missão era confrontar o povo, os reis, as pessoas, em voltar para o arrependimento diante da presença de Deus.
Então a missão de Jeremias não era ser aplaudido. A missão de Jeremias era ser fiel à mensagem a qual ele recebeu da parte de Deus. É por isso que ele chorou, foi rejeitado, perseguido, lançado em cisternas, mas passando por tudo isso, ele não abandonou aquela voz que ardia dentro do teu coração como fogo. No dia que Jeremias pensou em parar, ele disse: olha, há uma chama, e essa chama, ela arde, ela queima, e eu não consigo parar. Então Jeremias, mesmo quebrado, ele permaneceu obediente à voz de Deus. Mesmo quebrado, Jeremias obedeceu fiel à voz de Deus. Todos nós sabemos que ele vem de uma linhagem sacerdotal. Então era o dever do seu pai, Uquias, ensinar a Jeremias, cuidar do templo, tirar as cinzas do altar, colocar lenha nova no altar, pegar a causa do povo, a necessidade do povo e trazer para o altar. Mas Deus, ele não olhava para Jeremias com um olhar sacerdotal. Vai crescer e vai fazer as mesmas coisas que o seu pai fazia no templo. Deus, ele olha para Jeremias com um olhar profético. Eu não vou levantar ele como um sacerdote, mas eu vou levantar Jeremias como um profeta para esta geração. E eu confesso que dentro das leituras que eu venho fazendo na Bíblia, me chama a atenção que a maior responsabilidade não é a do sacerdote, é só o meu ponto de vista. Eu vejo que o profeta, ele carrega uma responsabilidade maior do que a do sacerdote. William, por quê? Porque o sacerdote pega o que é do povo e traz para Deus, tira cinzas e coloca a lenha nova, cuida dos utensílios da casa do Senhor. Porém o profeta, ele pega o que é de Deus e ele precisa entregar o que ele pegou de Deus para o povo. William, e por que para você a responsabilidade do profeta é maior? Porque nem tudo que a gente recebe de Deus para liberar para o povo é fácil de ser liberado. Porque, irmãos, a gente vem pregando por aí e a gente vê quando a mensagem vai estreitando, alguém cruza o braço, a perna, a sobrancelha, faz até figuinha, irmão, para ver se o pregador vai errar na mensagem, mas não dá certo, porque a mensagem saiu do trono, e se a mensagem saiu do trono de Deus, ela vai alcançar a vida de alguém. Então Deus, ele está olhando para esse moço e está entregando para ele o ministério profético. Se a gente lê no livro de Jeremias, capítulo de número 1, o verso 4 e o 5, nós vamos perceber que vai falar do chamado antes do tempo. Como que é isso, William? O chamado antes do tempo. Vamos ler o capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e às nações eu te dei por profeta. O chamado antes do tempo. Percebe que o diálogo de Deus com Jeremias é: Jeremias, eu te conheço antes da sua formação. E isso é muito sério. Hoje a gente tem aquela tecnologia avançada
que nós tenha a opção de, quando descobre que está gestante, gerando, fazer aquela ultrassom 3D, que você vê a criança em movimentos reais, saber o sexo da criança através de um exame de sangue. Tem a possibilidade hoje, mas nesse período não tinha tecnologia, não tinha o exame de sangue para saber. A mãe carregava a criança 9 meses no seu ventre, a bolsa estourava, e quando a bolsa estourava, a criança, ela nascia, e a mãe iria descobrir qual era o sexo da criança que ela carregou no seu ventre 9 meses. Mas o que Deus está falando para Jeremias é: antes que te formasse. Glória a Deus! Deus conhece Jeremias antes da formação. E quando Deus fala antes que te formasse no ventre, Deus estava deixando bem claro: Jeremias, talvez nem passou pela cabeça dos teus pais em conceber você, Meu Deus! mas já estava dentro dos meus planos. E, irmãos, eu gosto muito da Bíblia. Gálatas 1,15, Paulo escreve dizendo: mas quando aprouve a Deus, que me escolheu, me separou, me chamou desde o ventre da minha mãe, pela sua maravilhosa graça. Deus, ele estava dizendo mais ou menos isso: eu te vi aonde ninguém te viu, te enxerguei aonde ninguém te enxergou. Antes que saísse da madre, antes da bolsa estourar, antes de você vir ao mundo, eu te santifiquei. William, o que é a palavra te santifiquei? Te separei. William, o que é a palavra santifiquei? Aprovado por Deus. Então para de procurar a aprovação dos homens. Eu vou repetir: para de procurar a aprovação dos homens. Deus nos escolheu com propósito. Sabe qual é a palavra de Deus para alguém nessa noite? Você não nasceu por acaso. Você é um propósito de Deus. Então pare de buscar validação humana, porque Deus já te validou no secreto. Como na sanda, Deus já te chamou no secreto. Deus já te separou no secreto. Você já foi escolhido por Ele no secreto. Você não é um erro. Você não nasceu por acaso. Você é projeto de Deus. Você faz parte do plano de Deus. Deus te chamou. E quando Deus chama, eu amo isso, William, por quê? Porque quando Deus chama, Ele não consulta as nossas limitações. Para entrar numa empresa, às vezes precisa ter um bom currículo. Para entrar num relacionamento, às vezes precisa ter uma boa reputação, ter um bom nome, um bom caráter, uma vida boa. Mas Deus, Ele não faz essa consulta. Ele não faz consulta para saber qual eram as nossas limitações. Deus, Ele estava deixando bem claro: eu vou te usar, eu vou te levantar. O que eu vou fazer através de você vai marcar uma grande geração. Olha o que Deus disse: Jeremias, antes que você fosse formado, eu te conheci. Então a primeira coisa, eu te conheço. Antes que saísse da madre da sua mãe, te santifiquei. Segunda coisa, você é meu e de mais ninguém. Antes que saísse da madre da sua mãe, as nações eu te dei por... Você nem nasceu,
mas já tinha um povo te esperando para ouvir a sua voz. Tem alguém que precisa ouvir a sua voz. Tem alguém que precisa ouvir os louvores saindo dos teus lábios. Tem alguém que precisa ouvir a palavra sendo pregada através da sua vida. O que o Senhor está dizendo para jovens aqui nessa noite é: eu te conheço, eu te separei, e as nações eu te dei por profeta. Aí ele continua. Então Jeremias é conhecido por Deus, porque não adianta ter ministério sem ter o conhecimento de Deus. Separado por Deus, porque não adianta ter ministério e não for separado por Deus. E as nações, há um grupo de pessoas que vai ouvir quem Deus conhece e quem Deus separou. Só que todo chamado, ele questiona a Deus. Toda pessoa que recebe de Deus uma chamada tenta dar para Deus uma desculpa. Vamos ler o verso 6 e o 7 do capítulo 1. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Olha a desculpa de Jeremias: Deus, eu não sei falar, eu ainda sou apenas um menino. Aqui, irmãos, é a fraqueza humana tentando calar o chamado. A fraqueza humana sempre vai olhar para mim, para você e dizer: não tem potencial. A fraqueza humana sempre vai olhar para mim, para você e vai dizer: não tem voz para cantar. A fraqueza humana sempre vai olhar para mim, para você e dizer: não tem voz de pregador, você não vai chegar em lugar nenhum. É sempre tentando calar a chamada. Mas eu vim dizer para alguém nessa noite: Deus não aceita desculpas. Eu vou repetir: Deus não aceita desculpas. Então para de dizer: depois eu canto, depois eu prego, depois eu faço, depois eu leio, depois eu vou. O Senhor está dizendo: eu não aceito desculpa. É hoje, é agora, é hoje, é agora. Deus está dizendo: Jeremias, pega na mão de alguém, por gentileza, você vai me ajudar a liberar. Levanta a mão dessa profetisa, levanta a mão desse profeta, chacoleja ele e diz: Deus não aceita desculpas. É hoje, é agora, Ele vai te usar. Arrepiado, irmãos. Eu estou sentindo a presença de Deus. Há uma graça de capacitação descendo nessa festa. Há uma graça de capacitação descendo sobre essa juventude. Há uma graça de capacitação descendo sobre esse altar. E o Senhor está dizendo para essa igreja: eu estou te capacitando para uma grande obra. Há uma capacitação. Todo chamado é capacitado por Deus. A autoridade que eu e você precisa não vem da boca de homens. A autoridade que eu e você precisa, ela vem da boca de Deus. E vai doer isso daqui para alguém, mas eu vou pregar assim mesmo. Não use a sua insegurança como desculpa para desobedecer a Deus. Eu vou repetir. Não use a sua insegurança como desculpa para desobedecer a voz de Deus.
porque você vive usando da insegurança para desobedecer a Deus. Será que eu consigo? Será que eu tenho força? Será que eu vou vencer? Será que eu vou chegar? Será que eu posso? E o Senhor está dizendo: quem chamou foi eu, quem vai te levantar sou eu, quem vai fazer sou eu. O chamado de Deus não depende da idade, o chamado depende da obediência. Se houver crente obediente nessa noite, vai receber maturidade ministerial. Maturidade não vem da idade, vem da obediência. Se você obedecer ao que Deus está mandando você fazer, eu entendo, irmãos. E eu preciso explicar isso para ninguém sair chateado, ou depois ninguém criticar a fala, dizendo: o pregador disse que não depende da idade para ter maturidade. Eu sei que às vezes a idade traz algumas experiências, traz algumas coisas que nos traz edificação, preparo, equilíbrio, nos traz. Só que quando eu falo de obediência à voz de Deus, é quando eu vejo um crente maduro. Porque um crente maduro, quando ouve uma verdade, não fica chateado dizendo: eu vou sair da igreja. Não, irmãos, não. Um crente maduro, ele ouve, quando ele ouve e sabe que é Deus que está falando, ele diz: continua falando, Deus, que o teu servo ouve. Continua falando, porque o teu servo ouve. Então a segunda coisa, não dá desculpa para Deus, porque Deus não aceita desculpas. Só que todo chamado, ele tenta dar desculpa. E quando ele percebe que Deus não aceita desculpa, ele vai pedir para Deus a confirmação. Ele vai falar: então confirma o meu ministério. Irmãos, e eu não critico não, tá? Que há 14 anos atrás, quando Deus falou: vou te pôr nos altares, eu falei: confirma. Eu não vim de família cristã, eu não vim de pai pastor, mãe pastor, nada disso, irmão. Eu vim daquele ambiente hostil, pesado. E quando Deus falou, eu falei: confirma. Usa as pessoas. E Deus começou a usar pessoas para falar do que Ele tinha para mim. Jeremias falou: então calma aí, já que o Senhor não aceita a minha desculpa, que eu não sei falar, confirma o que o Senhor tem para mim. Aí, irmãos, Jeremias foi bobo de pedir confirmação para Deus, porque quando ele disse confirma, aí o verso 11 e o 12 diz assim, ó: Jeremias, o que vê? Ele diz assim, ó: eu vejo uma vara de amendoeira. Deus faz uma pergunta: Jeremias, o que você está vendo? Ele diz: Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Aí Deus olhou para ele e disse assim, ó: vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. William, o que quer dizer essa vara? Deus, Ele está fazendo Jeremias enxergar o que os outros não enxergam. Jeremias, já que você quer confirmação, então eu vou abrir os teus olhos espirituais. A partir de hoje você vai ver o que os outros não vêem. Você vai enxergar o que os outros não enxergam. Está vendo essa vara de amendoeira? Jeremias diz: estou vendo, Senhor. A vara de amendoeira representa a confirmação e cumprimento de promessas. Lembra quando Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, separa 12 homens, um de cada tribo, um de cada tribo, um de cada tribo, e você vai dar uma vara para cada um, uma vara para cada um, uma vara para cada um, e eles vão enterrar. A vara que florescer é a vara que eu estou confirmando o meu ministério.
Aí uma vara para cada um, uma vara para cada um. Aí a de Arão, ela floresce. Aí Deus estava dizendo: eu estou confirmando o meu ministério sobre a casa de Arão. Jeremias, o que está vendo? Uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra e para cumpri-la, quem falou foi eu. Então quem vai cumprir a chamada sou eu. Quem vai fazer você chegar sou eu. Quem vai alavancar o teu ministério sou eu. Quem vai te colocar no arco como um flecha sou eu. Jeremias, eu estou confirmando a tua chamada hoje. O que nós devemos fazer, William? Nós devemos pedir para Deus discernimento espiritual. E quando eu falo de pedir para Deus discernimento espiritual, é para eu e você, para nós que aqui estamos, é além do natural. Já foi falado que não é noite de ficar no raso, já foi falado que é noite de mergulhar. Então eu quero fazer um convite para você nessa noite, que quer ver além do natural, quer ver o sobrenatural. É um convite para quem quer ver o sobrenatural nessa noite. Jeremias vê, ele vê o que Deus falou, e o que Deus falou para alguém ainda está de pé. A promessa que Deus fez para a sua vida ainda está de pé. Aquilo que Deus falou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos ainda está de pé. William, o que eu devo fazer? Confiar. Está de pé, mas o que nós devemos fazer é confiar. William, por que eu devo confiar? Simples, porque a promessa de Deus, ela não se atrasa. Eu vou repetir. A promessa de Deus, ela não se atrasa, ela se cumpre no tempo certo. No tempo certo o seu ministério vai romper. No tempo certo as oportunidades vai começar a chegar. No tempo certo você vai começar a cantar, a pregar, a falar daquilo que Deus faz. Enquanto isso não chega, se prepara, leia a Bíblia, faça um curso, porque tem gente que acha que vai cair do céu. A chamada exige da gente preparo. Você quer, Jeremias? Eu vou te usar, vou fazer, vou te levantar, mas eu vou te preparar primeiro. Eu vou te dar capacidade primeiro. Aí, irmãos, não é quando Deus fala assim, ó, abre a sua boca e eu te encherei. Não é ficar olhando para o céu, não. Não é Deus falou que vai me encher e ficar esperando. Não, é ir atrás. Deus olhou para Josué e disse, não aparte o livro dessa lei, medita dia e noite. Então, conforme eu vou, porque as oportunidades começam a surgir conforme eu me preparo. É eu me preparar, as oportunidades vai começar a surgir. Então todo ministério precisa da confirmação de Deus. Todo ministério precisa ter firmeza e estrutura. Você já viu um crente desequilibrado? Não é fácil lidar com um jovem desequilibrado. Não é fácil lidar com pessoas que não têm equilíbrio físico, ministerial, espiritual. Jeremias, ele tem essa preocupação. Senhor, eu preciso ter essa estrutura, porque diante de tudo que eu já ouvi, não vai ser fácil. Diante de tudo que o Senhor já falou, não vai ser fácil. Então me dá a estrutura. Aí olha o verso 18 e o 19 do capítulo 1. A firmeza do chamado em meio à guerra. Olha o verso 18. Porque eis que hoje te coloco por cidade forte, por coluna de ferro, muro de bronze, contra todas as terras, contra todos os reis de Judá,
e contra os príncipes, contra os teus sacerdotes e contra o povo da terra. Você percebeu que Deus está falando para Jeremias? Jeremias, eu te coloco hoje como cidade forte, coluna de ferro, um muro de bronze. Aí ele diz assim, contra toda a terra, reis, príncipe, povos, sacerdote. Então os opositores são muitos. São muita gente que não acredita em você. São muita gente que olha para nós e fala, esse daí é só mais um, só mais uma. Mas Deus está olhando para o profeta Jeremias no verso 19 e está dizendo, pelejarão contra ti, vão pelejar, vão tentar fazer de tudo para te paralisar, vão tentar fazer de tudo para te tirar de cena, vão tentar fazer de tudo para ocultar o teu nome. Mas Deus disse, mas não prevalecerão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. E não é porque você é bom, não é porque você é o cara, não é porque você está em todos os cartazes, não é porque você tem um nome conhecido, não é porque você está ganhando popularidade. É porque, Senhor, porque eu estou contigo para te livrar. Deus está dizendo, Jeremias, eu estou contigo. Jeremias, eu te transformo em fortaleza hoje. Eu não sei se você entende isso, mas Deus transforma o frágil em fortaleza. A presença de Deus na nossa vida, no nosso ministério, é a garantia da nossa vitória. Jeremias, você não vai quebrar. Hoje eu te faço como um muro de bronze. Jeremias, não tema oposição. Ela prova que você está no caminho certo. Se Deus está contigo, nenhum levante vai te destruir. Se Deus está contigo, o vento não vai te paralisar. Se Deus está contigo, a calúnia não vai te derrubar. Esse Deus está contigo, ninguém te para, ninguém te para. Deus está contigo, Deus. O capítulo 12 é algo que marca a vida desse moço. Olha tudo que ele passou só lá no capítulo 1, a experiência. Só que quando a gente lê o capítulo 12, Jeremias era um homem fiel, que não teve medo de entregar a mensagem. Mas mesmo sendo um homem fiel, que não teve medo de entregar a mensagem, ele estava confuso. William, por quê? Ele olhava ao seu redor, ele viu uma cena, e a cena que Jeremias via ao seu redor parecia injusta. William, por que a cena que ele via ao seu redor parecia injusta? Porque o questionamento dele é, Senhor, por que os ímpios prosperam, enquanto os fiéis sofrem? Quantas vezes nós também perguntamos, por que o injusto cresce? O injusto tem grandes oportunidades. Os injustos estão vivendo o melhor desta terra. E Senhor, e nós que somos fiéis, por quê? Por que quem busca a Deus passa por tantas provas? Por que quem está enquadrado naquilo que Deus quer passa por tantas adversidades? Por quê? Em Jeremias 12, Deus não apenas responde a pergunta do profeta,
Mas Deus, ele vai mudar a expectativa do profeta. Ele vai ensinar o profeta que o profeta, ele não precisa entender tudo. Porque às vezes a gente quer entender tudo, quer compreender tudo. E Deus, ele vai ensinar o profeta, mesmo que ele não entenda tudo que ele está vivenciando, que ele confia, que ele seja fiel, que ele permaneça. Do verso 1 ao 4 mostra a dor de quem não entende o caminho de Deus. E eu não vou fazer a leitura porque eu tenho 10 minutos para finalizar. Do verso 1 ao 4 mostra alguém que não consegue entender o caminho que Deus tem para trilhar. Jeremias, ele não começa duvidando, irmãos, da justiça de Deus. Ele começa afirmando: Deus é justo. Deus é justo. E isso nos ensina que quando ele demonstra que Deus é justo, que a fé verdadeira, ela não ignora as nossas dúvidas, mas ela nos leva e nos faz chegar ao lugar certo. O profeta estava vendo os homens que viviam longe de Deus, mas continuavam prosperando. Homens que viviam longe do propósito, mas estavam crescendo, progredindo, avançando. Aí o verso 2 ele vai deixar bem claro: William, o que? Pertence a eles, arraigaram-se, crescem, dão também fruto, chega, estão a sua boca, porém longe dos teus caminhos, dos teu coração. Percebe que eles tinham Deus nos lábios, mas o coração deles estava distante. Eu vou repetir, eu não tenho medo de pregar. Eles tinham Deus nos lábios, mas o coração estava distante. Era uma religiosidade falsa que não transformava o interior. Era uma religiosidade falsa que não muda, não transforma. Jeremias, o seu maior problema é ficar olhando para estas coisas. Olha por quê? Porque o maior problema de Jeremias não era olhar somente para a riqueza dos ímpios, mas era ficar olhando da forma que eles viviam. Olha como eles vivem, olha as práticas, olha as coisas que eles estão cometendo. Irmãos, o pecado não é pecado às vezes eu e você levar as nossas dúvidas diante de Deus. Nós devemos às vezes dizer: Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Mas não devemos colocar Deus na parede dizendo: se o Senhor não fazer eu paro, se o Senhor não fazer eu dei isso. Não, nós devemos levar. Jeremias está dizendo: Senhor, mas alá, Senhor, eles cantam a Deus com os lábios. Alá, Senhor, os movimentos dele é de assembleano, é de adorador, mas Senhor, tão longe, o coração está longe. Eles adoram com os lábios, mas não te serve de verdade. E eu posso ser sincero para você: Deus prefere uma oração sincera do que um silêncio hipócrita. É melhor uma oração sincera do que viver num silêncio hipócrita. Jeremias está dizendo: alá, Senhor. Aí Deus vai responder o profeta. E Deus não responde a curiosidade, tá, do profeta. Porque Jeremias está curioso em saber o porquê o povo vive longe dos planos de Deus, com Deus só nos lábios, e estão crescendo, prosperando, avançando. Aí Deus não responde essa curiosidade. Jeremias, eu estou te preparando para desafios maiores. William, como assim? Olha o verso 5 e o 6, para nós sinalizarmos. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, com
como pode competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiando, como farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios procedem diligentemente contigo. Eles mesmo clamam após a ti em altas vozes. Não te fiéis neles, ainda que te digam coisas boas. William, o que é isso? A expressão correr com cavalos, correr com os cavalos, nos mostra que Deus está preparando Jeremias para enfrentar desafios maiores. Jeremias, se com os homens que correm a pé você já está questionando, murmurando, a única coisa que eu te digo, eu estou preparando você para coisas, para desafios maiores. Deus estava dizendo: Jeremias, o que você está vivendo agora não é o fim da tua chamada. O que você está vivendo agora é só um treinamento. Eu só estou te treinando para coisas maiores. Eu estou pregando para jovens que estão sendo treinados, e Deus está te treinando para desafios maiores. Essa quebra de relacionamento não vai te tirar da igreja. Essa saga do sexível não vai te tirar da igreja. Não vai te tirar da igreja. Não vai te tirar da igreja. Deus está te treinando para coisas maiores. Deus está te preparando para desafios maiores. O Senhor ainda revela para Jeremias: a tua própria família vai te trair. Eles não acreditam em você, porque às vezes eu e você acha que o maior ataque vem de longe, vem de pessoas, inimigos declarados que estão longe, mas às vezes vem de quem está perto, às vezes vem de alguém que está na nossa volta. Mas a palavra para alguém nessa noite é: as lutas de hoje estão te preparando para os desafios de amanhã. As guerras de hoje estão te preparando para os desafios de amanhã. Enquanto nós queremos resposta, Deus está formando resistência dentro de nós. Deus está formando resistência dentro de nós. Deus está levantando uma geração que vai resistir à calúnia. Deus está levantando uma geração que vai resistir ao vento forte. Deus está levantando uma geração que vai resistir ao cansaço. Deus está levantando uma geração que vai resistir ao cansaço espiritual, emocional. Receba dele agora capacitação de resistência. Resiste. Recebe dele resistência. Resistência para continuar pregando a palavra. Resistência para continuar cantando louvores. Resistência para continuar no meio do grupo de jovens. Resistência para continuar fiel na igreja. Resistência para não cair no laço do pecado. Resistência para não cair na lábia. A gente finaliza. Deus é tão bom
que o verso 14 e o 17, a misericórdia de Deus alcança todas as nações, até os injustos foram alcançados. Deus promete julgar as nações que feriram Israel. Deus está olhando para o profeta e está dizendo: Jeremias, eu vou ferir os que te feriram. Só que o propósito de Deus, a correção de Deus, ela sempre aponta para a restauração de alguém. E o propósito de Deus anunciar o juízo sobre as nações, mas ele surpreende ao dizer: se eles aprenderem os caminhos do Senhor, também serão edificados. Tem gente que se alegra no juízo de Deus, mas o maior propósito é ver o arrependimento entre aqueles. Isso revela que o propósito final de Deus nunca foi apenas punir alguém, mas o propósito de Deus é redimir e restaurar e curar a vida de alguém. Deus tem prazer em ver uma nação arrependida. A justiça de Deus caminha de mãos dadas com a sua misericórdia. É justiça e misericórdia, misericórdia e justiça. Não importa quão distante alguém esteja, enquanto há arrependimento, ainda há esperança. Deus não tem prazer em condenar as pessoas, mas Ele espera das pessoas arrependimento verdadeiro. A graça de Deus, a graça de Deus é maior do que qualquer erro do pecado do passado. Deus, Ele é especialista em transformar o inimigo em filhos. Ô Jeremias, hoje eles são inimigos, mas se eles se arrepender, eu transformo eles em filhos. Em filhos. Em filhos. Quem volta para Deus encontra perdão. Quem volta para Deus encontra restauração. Quem volta para Deus encontra cura. Quem volta para Deus encontra novos caminhos. É só voltar, porque quando nós voltarmos para Deus, nós seremos o novo de Deus. Quando a gente voltar, nós veremos o novo de Deus. Se coloque sobre os teus pés. Antes de orar, eu gostaria de saber se tem alguém na nave da igreja que saiu da igreja por algum motivo, ou ainda não aceitou Jesus. Ele te conhece, viu? Te separou. Lá do ventre da sua mãe você já era escolhido e chamado por Ele. Mas talvez as circunstâncias da vida te tirou da igreja, ou você ainda não aceitou, e hoje é a oportunidade. Olha o que Deus fez através de Jeremias, um moço que revolucionou uma geração, a trazer um povo que estava perdido ao arrependimento. Esse é o propósito de Deus na minha vida e na sua vida, é trazer as pessoas ao arrependimento. Eu não vou forçar, não vou insistir, não vou colocar medo, irmãos. A palavra ela foi pregada. Aleluia. E eu gostaria de saber se tem alguém, um corajoso ou uma corajosa, que ouviu esta palavra, que te confrontou, que mexeu com a sua estrutura, e você precisa reconhecer que não dá mais para viver longe de Deus. Não dá mais para caminhar sem a presença de Deus. Tem alguém nessa noite?
Não vou forçar, irmãos. E eu não vou insistir. Vamos orar? Coloque as mãos no seu coração. Foi falado desde o começo do culto que nós estamos em guerra. Mas há uma graça, eu volto a dizer que há uma graça de capacitação nessa casa. E o Senhor está capacitando jovens. O Senhor está capacitando obreiros, líderes, pastores. Deus, Pai. Senhor, eu preguei a sua palavra do jeito que o Senhor colocou ao meu coração. Senhor, o meu pedido nesta noite é para que o Senhor possa levantar Jeremias para esta geração. Senhor, Jeremias que não teme aos opositores. Senhor, Jeremias, meu Deus, que não tem medo de enfrentar os desafios que há de vir. Meu Deus, correr com os homens era apenas um treinamento para Jeremias. O Senhor estava preparando ele para correr com os cavalos. E é uma guerra, Senhor, constante. É uma corrida, Senhor, constante. Correr contra os desafios da vida. Pai, correr contra o cansaço, contra a frieza, contra o desânimo. Deus, eu oro, Senhor, nessa noite pedindo ao Senhor. Pai, marca jovens dentro desta igreja nesta noite. Deus, se houver jovens que ainda não são batizados com o Espírito Santo, Pai, eu te peço nessa noite, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Você que almeja ser batizado com o Espírito Santo, abre a boca, porque há uma bola de fogo que desce dentro dessa casa. Batiza, Jesus. Renova, Jesus. Enche, 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 enche. Só quem quer ser cheio, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Salmos 81:10. Assim diz o Senhor, que te tirou da terra do Egito. Abre bem a sua boca e eu te encherei. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Deus quer batizar nessa noite. Deus quer batizar nessa noite. Deus quer renovar nessa noite. Deus quer encher jovens nessa noite. A nossa geração não é do diabo. A nossa geração é de Deus. Você é dele. Tua chamada é dele. Você é dele. Tua chamada é de Deus. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. É você e ele aí agora. É você e ele. Deus quer dar dom. Deus quer dar ministérios. Deus quer dar revelações.
basta nós queremos. Glória a Deus. Que nós possamos ser os Jeremias desta geração. Aleluia. Então guarde essa palavra no seu coração. Eu dou 2 anúncios e eu entrego o microfone para quem é de direito. Eu falei com a nossa companheira Gisele, serva, obreira, missionária da Casa do Senhor. Eu trouxe alguns biscoitos e é o que ajuda o meu ministério. Hoje, para mim estar aqui, eu tive que pegar um carro emprestado, irmãos. Quem aqui tem carro e sabe quando a junta de cabeçote estraga, já sabe que é peleja, né? E o meu tá na oficina já faz 2 semanas. E é o que me leva para pregar o Evangelho. E agora a venda desse material está sendo em prol levantar esse recurso. Eu chuto que é por volta de 5.000 a 7.000 reais. E a gente vai vendendo os biscoitos. Tem este livro, eu estou com 9 unidades que a minha esposa escreveu, Não Tenhas Medo. Então você passando lá atrás, você vai estar me ajudando a levantar esse recurso. Vou ficar mais um mês sem ele, mas Jesus é bom. A gente vai de carona, vai de Uber, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Então guarde essa palavra no seu coração e saiba, você é o Jeremias desta geração. Eu finalizo a minha fala te fazendo esse pedido. Fale pelo menos para 2 pessoas. Você é o Jeremias desta geração.